Mudando o impossível. Uma das primeiras coisas que me questionam sempre, que sempre gera aquela dúvida, é o porquê que eu estou numa cadeira de rodas. E a cadeira de rodas, ela foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu sempre levei uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Eu jogava basquete, eu andava de moto, eu tomava os banhos de rio aqui no Paranhana. Fazia sempre as minhas atividades de uma forma muito natural. E sempre gostei do esporte e, devido ao gostar do esporte, acabei optando por fazer educação física. Então eu estava estudando educação física na época em Canoas, na UBRA. E dia 1º de março, então, de 2002, estava chovendo muito, era de manhã, né, a aula, naquele dia. E até então tem outra questão que não tinha transporte para UBRA, que é em Canoas. E foi assim conseguido de última hora, tanto que dentro da Sprinter só tinham 4 alunos, né? O Gabi, eu, a Jordana e a Ana, e foi o que deu, porque a gente tinha que ir para Canoas. Vai fazer agora 19 anos, né? Quase 20 anos aí se passa. E faltava assim, eu lembro que o Gabi ia se formar junto comigo. Faltava pouco assim para nós se formar, em torno de 1 ano, 2, assim. Então a gente já estava nessa pilha aí de final de curso, né? E daí tava a Ana e a Jordana no banco da frente, o Gabi no banco de trás, que era duplo, e eu do lado dele, mas no banco individual. E a gente tava conversando na hora do acidente. E chovendo muito forte e tava em alta velocidade, né? Assim... Foi na RS ali 239, né? Passando a entrada ali de Nova Hartz, chovendo bastante. O pessoal costumava dormir, né? Voltando de Topic, dormindo, assim. Mas eu não dormia, eu acompanhei, assim, realmente tudo. Enfim, aí na hora eu não tenho muita lembrança, eu lembro que eu senti uma pressão muito forte, tipo o carro girando. Eu lembro de ter gritado, assim. E então a van atravessou o canteiro, tava vindo ainda um ônibus da Citral no sentido contrário e capotou no outro lado da pista. Quando parou de capotar, o Gabi ele estava sentado bem atrás de mim, assim, bem próximo, no primeiro banco atrás. E no momento que parou, assim, eu já logo me olhei, assim, a minha calça estava toda ensanguentada, eu não me machuquei nada. Mas eu fiquei muito afetada, assim, emocionalmente, muito pelo Gabi, pela questão, né, de tudo que ele sofreu. Lembro só que a gente tava conversando, esses flashes, assim, e aí depois o Gabi me falou que na primeira vez que capotou eu caí em cima dele, aí capotou pro outro lado, daí que eu voei pra fora. Eu lembro que a última coisa que eu vi, assim, antes de me dar por conta do que estava acontecendo, foi os pés da Dani passando pela janela do Topic. E aí aquilo parou e tal, e eu sentado no mesmo lugar, aí eu começo a olhar, todo mundo levantando, assim, todo mundo muito assustado, aí levanta a Jordana na minha frente, assim, com as calças todas ensanguentadas. E daí quando eu olhei pra cima, eu vi que ele estava deitado, assim, e era o sangue vinha dele, caiu em mim. E aí eu olhei para ela assim assustado, ela também olhando para mim assustada, e aí eu disse para ela: "Nossa, Jô, tu deve estar toda quebrada, olha as tuas calças". E aí ela se olhou assim, botou a mão, ela disse: "Não, Gabi, mas não é meu, é teu". E aí foi aquele momento que o que está acontecendo, porque tinha chuva, então estava entrando chuva na Topic, eu não conseguia identificar muito o que estava acontecendo. E daí eu lembro de chuva em mim, sensações, assim, vozes, eu lembro que eu estava sentindo dor, ouvia bombeiros, mas, assim, tudo sensação de um sonho, assim. E aí, nesse meio tempo, assim, eu tentei me levantar, e eu não consegui me levantar. Aí eu tentei mais uma vez me levantar e não consegui.
Aí eu fui mexer meus braços para tentar achar o meu celular e eu vi que meus movimentos estavam bem descoordenados das mãos, assim. E a primeira coisa que eu pensei foi, bom, devo ter quebrado as pernas e os braços, né? Mas como eu não sentia a dor, eu achei aquilo muito estranho. E aí eu tentei mais uma vez me levantar e também não consegui. E aí eu peguei e bati na minha perna. Quando eu bati na minha perna, eu não senti nem a perna nem a minha mão. E aí eu pensei e disse, cara, ferrou tudo. Quebrei minha coluna. E daí assim, ele estava tão lúcido na hora, assim, que ele disse, nossa, eu quebrei minha coluna. E aí ela disse, e agora? Eu disse, ela ligando para os pais dela, disse, liga para minha mãe e avisa que nós sofremos um acidente. Aí uma das meninas me ligou e disse, ó tia, a gente sofreu um acidente. Eu disse, acidente? A Topic capotou, não sei o que, aqui na 239. Eu disse, tá aí, como é que estão? A gente tá bem. E o Gabi? Tu quer falar com ele, tia? Aí eu disse, eu quero. E aí quando ela foi me dar o telefone, eu não consegui segurar o telefone caiu, ela tentou mais uma vez, eu disse, não quero falar com ela, não quero falar com ela. Aí ela disse, daí quando ela disse assim, tia, ele não quer falar contigo agora. Aí nós estávamos almoçando, daí eu disse, gato, a coisa foi feia, podemos ir atrás. E aí a gente foi. Cheguei no lugar do acidente, aí foi uma coisa que me chocou muito, assim, eu cheguei lá, estava chovendo, e o motorista daquela van estava preocupado que ia estragar o rádio da van, porque ia molhar, né? Não tinha mais nenhum vidro naquele troço, né? E aí eu vi um tênis do Gabriel lá no meio do barro, assim, atirado, né? Aí tinha as marcas no asfalto e tinha aqueles matos, estava tudo quebrado, daí a gente parou o carro, aí o gato desceu, aí eu parei a gente desceu do carro, o gato desceu e foi lá embaixo, que é bem alto aquilo ali, daí estava tudo amassado. Aí uma das cenas que eu nunca vou esquecer é que com aquela chuva toda, o motorista estava recolhendo CDs para não molhar. Ele não estava no hospital com a gurizada. Começa a chegar os bombeiros, aquela coisa toda, e aí eu pensei, o primeiro pensamento, poxa, tô salvo, né? E aí eu lembro que chegou 2 bombeiros, muito afoito com aquela situação, daí os caras disseram assim, pega nos braços, eu pego nas pernas, vão tirar ele pelo vidro. Eu disse, não. Cara, não bota a mão em mim, eu quebrei minha coluna e tal. Aí nós falamos com o chefe dos bombeiros que tinham tirado ele, porque quando foram tirar ele teimou, né? Que eles queriam puxar ele pela janela. Ele disse, não, eu pela janela não vou sair. Vocês podem trazer a maca que eu quebrei a coluna. E eu não vou sair por a janela. E aí eles buscaram. Então esse bombeiro que pegou e disse assim, o que era, né? Por que estava demorando para socorrer? Daí eles falaram, daí veio. Era o chefe de bombeiros. Ele desceu, daí ele estava no hospital, daí a gente perguntou, daí? Como é que foi, né? Muito curioso, como é que foi? Ele disse, olha, a gurizada tá bem, só tem o rapaz, esse eu vi o cérebro para fora. Aí fui em frente, ele estava em Sapiranga, no hospital. Cheguei lá, eu vi ele todo ensanguentado, né, no rosto e tal. Aí chamaram meus pais, né? Eu lembro que meus pais pararam do lado da maca e o médico do outro, e meus pais perguntando o que tinha acontecido, né, comigo, meu pai enchendo o cara de pergunta. Essa sensação eu não quero para pai nenhum, sabe? Foi já no pronto-socorro, e ele entrou para dentro da sala e eles examinaram ele, daí nessa correria eu liguei para o meu irmão também conhecia bem Porto Alegre, já chegou junto lá comigo, nós estávamos os dois ali parados esperando, daí saiu o médico para fora da sala. Daí, quem é o pai? Sou eu. Eu pedi, qual é a situação do Gabriel? Teu filho não vai mais caminhar, não vai mais fazer nada, nem coçar o nariz, ele disse. Ele vai perder todos os movimentos. E eu fui perguntando, mas e isso? Não. E ele só me dizia não. Rapaz, as minhas pernas ficaram moles assim, eu quase desmaiei.
E ele dizendo, o Gabriel não vai mais andar, o Gabriel não vai mais conseguir ficar sentado sozinho, o Gabriel não vai conseguir mais fazer esporte, o Gabriel não vai mais conseguir fazer educação física. E ele falando aquilo, eu cada vez me apavorando mais, do tipo assim, cara, eu achei que eu tinha quebrado a coluna, mas não achei que a desgraça tinha sido tão grande. E aí, lá pelas tantas, né, ele olha para meus pais e diz assim, olha, a situação do Gabriel é tão grave que ele nunca mais vai nem coçar o nariz sozinho. E aí quando ele fala aquilo, eu disse, cara, mas não pode ser tão ruim. E aí eu tentei assim devagarinho, fui mexendo o braço até que eu consegui chegar ele na altura do peito. Quando eu cheguei na altura do peito, eu mexi mais um pouquinho e encostei ele no rosto. Aí eu tive que respirar muito fundo, assim, que parecia que eu tinha corrido uma maratona, fazendo só aquele movimento. Aí o médico me olhou assim e disse, cara, que isso? Eu disse, olha, doutor, eu não sei se eu vou andar, mas o meu nariz eu vou coçar sozinho. E aí na UTI eram poucos minutos, assim, para cada pessoa. E aí eu lembro que eu cheguei e eu fiquei muito impactada, porque o Gabi sempre foi muito vaidoso, assim, ele... Fazia pouco tempo que ele tinha cortado o cabelo, ele tinha cabelo bem comprido, ele quando saía, quando ele era cabeludo, ele pedia para mim fazer trança, enfim, então ele sempre foi muito vaidoso. E aí quando eu cheguei na UTI, eu lembro que ele tinha raspado o cabelo, porque ele tinha tirado o escalpo e eles colocaram uns pinos de pressão para manter a coluna ereta, sabe? Então aquilo já me chamou a atenção por ele estar naquela situação de ponto e o cabelo desajeitado. Mas ele se mostrava confiante o tempo todo, assim, ele acalmava a gente, ele não deixava a gente ficar triste, nervoso. Tô bem, vai passar, enfim. Desde o começo, na hora que ele sofreu o acidente até a estadia dele no hospital, digamos, ele sempre se botou positivo, ele sempre chegava lá, sabe, tu olhava, tu ficava mal, ele te olhava com um sorriso que mudava, sabe, a tua postura lá dentro, sabe. E ele sempre positivo, sempre procurando se manter bem, dizendo que ia sair daquela, que não ia ficar daquele jeito, e sempre com uma expectativa além, sabe, daquilo ali. Não era aquilo ali que ia segurar ele ali, sabe. Em 2 dias ele estava amigo de todas as enfermeiras, dos médicos, ele estava amigo de todo mundo lá, e chegava lá e já sabia quem eu era, quem era a mãe dele, estava em casa, né. Foi muito bom porque ele sempre foi muito comunicativo, então isso ajudou, né? Ele fez amizade logo, isso ajudou também, né? Para ele sair de lá logo, né? E é aquela coisa, logo depois do acidente, todo mundo perguntava, daí como é que tá o Gabriel? Tá bem? Então ele tá caminhando, né? Não. Então, mas como é que ele tá bem, então? Então, e outras ligavam muito a deficiência física, a deficiência mental. Sabe, as pessoas não conseguem diferenciar essa parte. Então, para eles, o Gabriel, será que ele lembra da gente? Será que ele fala direito? Ora, ali uma pessoa me perguntou, e ele fala direitinho? Muitas pessoas me disseram assim, pô, mas antes de ficar assim, né? Se tivesse ido, né? Nossa, aquilo me machucava muito, né? Pessoas assim, meio fora da casinha, né? Mas antes que ter um filho assim, tivesse ido, não. Isso eu ouvi de muitas pessoas, né? Sem noção, né? Quando eu bati, o teto bateu na minha cabeça e fez um corte, onde cortou todo este lado do cabelo e arrancou fora. Eu fiquei com o cabelo só preso na nuca. Então eu estava literalmente escalpelado. E aí eles fazem um curativo, dão uma estancada e tal. E aí eu lembro que o médico entrou, ele me avaliou, ele mexeu um pouco em mim, e ele olha para a enfermeira e diz assim, eu preciso de 2 UTIs, senão um dos 2 vai morrer. E aí foi quando eu consegui mexer um pouco o pescoço e ver que a Dani estava do meu lado. Tava só eu de pai, de vítima lá, né? E os médicos saíram para fora com um papel, uma planilha, só. Você assina para mim operar essa menina? Rapaz, eu nem conheço essa guria. Eu sei que é colega de aula. Mas eu não opero se não assinar. Onde é que assina aí? Assinei. E eles levaram ela para dentro no bloco cirúrgico, fizeram a cirurgia dela, né? E depois de umas 2 horas, chegou o pai da menina. Disse, olha,
Eu assinei um papel aí dizendo que eles podiam operar ela. Se eu fiz errado, eu não sei, mas agora eu fiz. Ah, o cara me agradeceu muito, né? E ali, então, né, começa todo aquele processo de reabilitação, onde eu não tinha noção nenhuma de como era a vida de uma pessoa numa cadeira de rodas. Eu nunca tinha ouvido falar em tetraplegia, eu sabia que havia os paraplégicos, mas um tetraplégico eu nunca tinha ouvido falar. E aí dentro do próprio hospital, né, conheci um fisioterapeuta e tal, e aí ele começou a me falar do Sara Kubitschek em Brasília, que era um hospital de reabilitação, que eu deveria ir para lá, que era um hospital que ia me ajudar muito e tal e tal. E aí eu lembro que teve uma situação bem interessante no hospital, porque logo que eu entrei, eles me falaram que a minha internação ela duraria em torno de 6 meses. E com 29 dias eu estava ganhando alta. E eu lembro que no meu último dia de UTI, eu estava conversando com um fisioterapeuta, ele era um homem grande, forte, né? Já tinha anos de experiência como fisioterapeuta, e aí eu falando para ele que eu queria comprar uma caminhonete amarela, que eu queria dirigir uma caminhonete amarela, uma Ranger amarela. E aí ele meio que tipo assim, não, cara, calma, não é bem assim, tu vai sair daqui, tipo, tu não vai nem conseguir te mexer e tal. E eu disse para ele, olha, cara, eu vou sair daqui e vou sair melhor do que tu tá imaginando. Eu vou sair daqui tocando minha cadeira de rodas. E aí ele meio que, né, tipo, cara, calma que não é bem por aí. E aí eu lembro que eu fui pro quarto, aquela coisa toda e tal. Terminou minha internação, me sentaram na cadeira de rodas, eu disse, me leva pra UTI. Aí o pessoal me olhou assim, tá, mas tu tá bem? Eu disse, tô bem, me leva pra UTI. Aí eu fui lá na UTI e tal, chamei assim, porque é todo um acesso restrito, chamei o pessoal que tava na UTI para dar um tchau ali, dei um tchau para um ou outro da UTI e tal. E aí deu a caso desse fisioterapeuta, ele está lá. E aí eu chamei ele, ele veio até a porta, daí eu disse, ah, cara, quero te dar um tchau e tal, não sei o quê. Eu disse, ah, um detalhe. Aí eu peguei a minha cadeira e eu toquei, eu acho, 2 vezes as mãos nas rodas, assim, andei, sei lá, 1 metro. E ele me olhou assim, ele regalou o olhão e tal, e eu disse, eu te falei que eu ia sair daqui tocando a minha cadeira. E aí ele me abraçou assim, começou a chorar comigo, nós se emocionamos junto, aquela coisa toda e tal. E aí ele disse assim, cara, o céu é o limite. E quando eu saí de lá, eu saí com esse pensamento, que realmente o céu pode ser o limite. Então, assim que eu saí do hospital, né, depois da minha internação de 29 dias, eu chego em casa e eu me deparo com uma situação completamente diferente do que eu estava acostumado, né. Apesar da minha casa ser toda plana, eu não tinha muita noção de como seria andar com uma cadeira de rodas dentro da minha casa, né, com a minha família, meus amigos, então isso tudo assim me deixou muito apreensivo, né, dentro do hospital, por mais que era um momento muito delicado de recuperação, quando tu chega em casa que tu te depara com a realidade nova, né. A guinada da vida do Gabriel foi dentro do Sara Kubitschek, né? E lá foi onde eu tive as minhas primeiras experiências, assim, de como lidar com certos fatores de a vida de um cadeirante. Uma coisa que eu aconselho toda pessoa que sofreu um acidente, que for para dentro de uma cadeira, em cima de uma cadeira de roda, isso devia ser uma coisa instituída pelo Estado, pelo governo. Se acidentou, está numa cadeira de roda, vai lá para o Sara. Tinha que ir, porque lá eles te ensinam, tu como pai ou como mãe, a como tu tem que proceder com o cadeirante e ele como tem que proceder. E eu posso dizer assim que foi um momento que meio que caiu a ficha para mim, porque eu cheguei lá e me deparei com pessoas que estavam há 15 anos numa cadeira de rodas, há 10 anos numa cadeira de rodas, e eu ainda tinha aquele pensamento que eu ia chegar em Brasília, eles iam fazer uma mágica comigo e eu voltar a andar, né? Então, quando eu cheguei lá, que eu vi assim, ó, aquelas pessoas que mexiam só os olhos, dando risada, feliz da vida, disse, nossa, eu achando que o meu filho era o pior de todos. Ele se mexe os braços, cara. E os outros só os olhos. Estavam lá parados. E tu chegava perto deles para conversar e dava uma risada, uma felicidade. Aí foi lá que eu tive, então, todo um conhecimento,
do que eu precisaria para tentar levar uma vida da melhor forma possível usando uma cadeira de rodas. Isso eles te dão no Sara Kubitschek. Então, a gente conversou bastante sobre o meu retorno ao estudo e tudo mais, e eu ainda estava muito preocupado com aquela coisa de voltar a estudar em Canoas, pegar novamente uma Splinter. Era uma cidade que ficava a 90 quilômetros da minha, então se eu tivesse alguma emergência, quem é que eu chamaria? Então eu estava muito preocupado com essa questão toda. E aí foi quando eu optei, então, por trocar o curso, sair do curso de Educação Física, tranquei ele e optei por fazer Psicologia na Facate, por uma questão de proximidade à minha casa, já era um curso que eu me interessava bastante. Então foi uma das opções pelas quais eu escolhi. Em 2010 eu me formei, então, psicólogo. E já logo, no mês de janeiro de 2011, foi feito um concurso aqui para o município de Três Coroas, e eu fiz o concurso, passei. E fui então selecionado, né, para ser um dos psicólogos que assumiriam o município. Porém, eu só fui chamado em abril de 2012, né, para assumir efetivamente o concurso. E fui encaminhado para ser psicólogo no CAPS, aqui em Três Coroas, no Centro de Atenção Psicossocial. E aí foi uma das coisas que eu acho que ele, né, se encontrou bem na psicologia. Então ele foi, porque ele queria estudar, ele queria se formar, né? E a psicologia foi, na época, aí a minha irmã, vamos fazer psicologia. Psicologia eu nunca tinha pensado, né? Aí começou a amadurecer aquela ideia de fazer a psicologia, né? E aí deu certo. Eu, de uma certa forma, eu brinco que eu me considero uma pessoa abençoada. Então era para mim ter morrido no dia do acidente. Tudo indicava que eu morreria naquele dia, porque eu cheguei no hospital com 75% de chance de morrer. E aí eu brinco que eu devo ter subido nesse meio tempo e batido no portão e disse, tô entrando, e alguém deve ter dito, não, ainda não, volta que tu ainda não cumpriu a tua missão. E eu vejo a psicologia exatamente como isso. Não que a deficiência, etc e tal, ela faça uma diferença, mas tu poder ajudar uma outra pessoa numa situação onde eu uso do meu conhecimento, não tem preço, né? Eu acho que a maior recompensa que eu já recebi dentro da psicologia foi um dia quando eu estava atendendo uma pessoa e no final da sessão ela levantou e disse assim, posso te dar um abraço? E eu disse, pode. E ela veio e me abraçou, né? E aí ela, muito emocionada, olhou para mim e disse assim, você salvou a minha vida. Então, assim, isso até hoje me emociona porque eu nunca imaginei o poder que a gente tem sobre uma outra pessoa no sentido quando a gente quer ajudá-la ou mostrar que todo esse conhecimento que eu adquiri através da psicologia, eu pude usar isso para o bem. Então, assim, a minha missão hoje como psicólogo eu vejo dessa forma, de unir todo esse conhecimento que eu já tive na vida exatamente para tentar fazer o bem da melhor forma possível e ajudar uma outra pessoa. Então, por isso que eu disse, isso que eu ouvi dessa pessoa aquele dia não tem preço, não tem dinheiro que pague, não tem nada no mundo que supere essa questão. E aí, então, conversando sobre as possibilidades de trabalho que poderiam ter para mim, né, eu lembro que eu ainda brinquei com os guris aqui na sala, vem cá, o que vocês me sugerem a trabalhar, vocês têm alguma vaga aí de emprego para mim? E aí não surgiu muitas opções, e aí eu lembro que eu estava na sala e passou um carro de som anunciando que teria uma festa na cidade. E como eu, muito novo, 21 anos ainda, aquela coisa toda, 22, eu pensei para mim e disse, cara, tá aí uma coisa que eu gostaria de ter, uma casa noturna, um bar. E aí eu fui pro computador, comecei a montar um projeto, comecei a avaliar as opções, o que seria necessário e tal. E montei um pequeno projeto, fui apresentar para meus pais. No primeiro momento, meus pais não viram muito futuro naquilo, não gostaram muito da ideia. Mas aí, quando eu convidei meus irmãos, eles na hora toparam. Então eu pensei, pronto, se eu não conseguir um sócio, pelo menos a mão de obra eu já tenho. A ideia do bar, quando ele disse que queria, eu fui 100% a favor, né? Daí tinha que convencer outras pessoas, meu pai, minha mãe. Meu pai no começo não achou a melhor ideia do mundo, né? Mas ele depois
gostou da ideia? O bar, o Dambalá, enfim, surgiu dessa juventude dele. Ele, antes do acidente, ele saía direto, assim, todo final de semana ele tinha uma festa para ir, um evento para ir. E eu acho que ele sentiu falta de ter um lugar que ele pudesse se divertir e sem chamar talvez tanta atenção. E aí pensa aqui, pensa ali, e um dia resolveram então ter o próprio bar, né? Vamos fazer a festa. E aí aquilo virou uma motivação para ele, né? De não ficar parado, e escolhe banda, escolhe bebida, escolhe o nome da festa, vê o uniforme, contrata. Então era uma forma dele trabalhar, ele estava muito engajado, era ele que fazia tudo, né? Tudo ele. A gente só movimentava as coisas que ele não podia movimentar. Ele era tudo da cabeça dele, né? Contratação, tudo ele fazia. Nós fazíamos a parte física, né? Abastecer, trabalhar e tal. Mas tudo o foco era dele, né? Ele decidia o que fazer, quando fazer, com quem fazer. Sim, isso que quando ele disse, eu vou montar um bar, eu disse, eu não vou trabalhar. Pois eu trabalhei um monte. Não adianta, eles dizem que é eu que boto as manhas, né? Porque eu faço tudo que o Gabi quer, mas eu vou fazer o quê, né? E aí, aí surgiu então a ideia do Dambalá. O Dambalá, ele era para ser um bar assim, onde eu ia juntar os meus amigos, seria aquela coisa bem de camaradagem, meus amigos, né? Seria um momento que eu poderia estar com eles e tudo mais. Lógico, né? Como todo empresário, a gente também buscava ter o lucro, né? E eu lembro que a nossa primeira festa, a nossa projeção de abertura era um público de média de 200 pessoas. Esse era o que a gente queria trabalhar. 200 pessoas, a gente ia ter um público legal. E na época não se tinha WhatsApp, Facebook, né, não sei o quê. Tu fazia praticamente o convite por e-mail, era uma coisa bem rústica, assim. E, lógico, panfletagem, carro de som, rádio, etc e tal. E eu não fiz muito isso. Praticamente a divulgação toda do Dambalá foi feita através de e-mail e boca a boca para essa primeira festa. A gente abriu o bar dia 16 de abril de 2004. E aquela noite assim foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque 1h da manhã a gente fechou as portas do bar porque a gente já tinha mais de 1.000 pessoas dentro do bar. Pai, nós chegamos a botar 1.500 pessoas numa noite lá dentro. E não era grande. Dava para respirar só a metade do pulmão, porque de tanta gente que tinha, né? Eu sei que quando eu cheguei no bar, já deveria ter umas 3.000 pessoas na rua, assim, esperando, aquela avenida lotada, fila já, uma quilométrica, e para dentro do bar já deveria ter umas 500 pessoas. Ali eu pensei, meu Deus, o que vai ser isso? Porque não estava preparado para aquilo ali. E o bar, se tu foi bastante, tu sabia como é que era. Era pequenininho, era quente lá dentro, né? Então tu imagina botar 500 pessoas lá dentro, aquilo virava um forno lá dentro. Então eu nunca imaginei que o Dambalá teria esse sucesso que teve, principalmente na questão da abertura. E o espaço assim foi fantástico para mim, assim, porque não só para mim, mas as pessoas começavam a ver que a minha deficiência não atrapalhava na questão administrativa, não atrapalhava na questão de tu querer fazer algo e não for capaz devido à deficiência. E aí a gente manteve o bar em torno de 4 anos e meio, a gente tinha uma média de público de 850 pessoas por festa. Era muito bom, eu gostava muito de ter o bar, né? Eu lembro que quando a gente fez a reabertura, a gente colocou mais de 1.500 pessoas dentro do bar. Então assim, quem passava na frente do bar naquele dia ficava impressionado, porque tinha filas que iam da porta do bar até a outra quadra. Então assim, foi uma noite fantástica e tal, a gente se divertiu muito, foi muito bom. E, né, como os compromissos da vida e aquela coisa toda fez com que a gente optasse também, depois de alguns anos, que a gente encerrasse as atividades do bar. E quando eu entrei na psicologia, eu também queria unir o que eu já tinha aprendido com o que eu já tinha estudado quando eu fazia educação física. Então, o meu primeiro passo, né, foi entrar para um curso de pós-graduação. Então, eu fiz a pós-graduação
né, de psicologia do esporte, porque eu queria que as duas áreas se falassem, né? Eu queria ter esse conhecimento da educação física e da psicologia. E hoje, né, no próprio mestrado de diversidade cultural e inclusão social, também foi pensado exatamente nisso, né? De unir essa realidade da psicologia com a questão da pessoa com deficiência, né? E de uma maneira geral dessas minorias que a gente vê que tem sempre, né, uma dificuldade em ser ouvidos, né? E um desses motivos foi que me levou a fazer parte então da associação da APEDAF, que a gente criou ela em 2014, e então eu fui eleito presidente da APEDAF. E ali a gente desenvolveu várias ações, pensando exatamente em como tornar, principalmente Três Coroas, um local de melhor acesso às pessoas com deficiência. Ainda há muito a construir na cidade, a gente vê no dia a dia aí que tem muitos lugares ainda que não tem acesso, muito serviço público não tem acesso, não tem uma vaga, por exemplo, para uma pessoa com deficiência. E isso, quando a gente pensou na APEDAF, a gente também pensou em ser um instrumento para ajudar o poder público ou cobrar do poder público, né, que fosse feito essas melhorias na cidade. E aí, por uma série de fatores, foram aparecendo algumas situações que eu tenho muito orgulho assim, de ter ajudado a criar, e uma delas foi o Camping Acessível, né, onde um dia me convidaram a participar de uma palestra na ABETA, que era um evento para atividade esportiva de aventura, e aí eu fui convidado a palestrar então. E aí no meio dessa palestra surgiu uma conversa do tipo, vamos fazer um acampamento para pessoas com deficiência. E aí eu conversei com algumas pessoas e a gente chegou à conclusão que seria interessante a gente fazer um dia de esporte de aventura para pessoas com deficiência. E ali foi o primeiro momento que surgiu então o Camping Acessível. E aí a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o Christian, então, que é, né, junto com o Cristiano, proprietário da Brasil Raft. E o Gabi, ele um dia me procurou dizendo que ele tinha um projeto de fazer um dia com que nós pudéssemos comemorar a vida ao ar livre e levar o deficiente físico. Eu logo achei aquilo ali algo excepcionalmente importante e interessante. Ele nem terminou de falar a frase, eu falei, tô dentro, cara, vamos lá, vamos fazer, e que realmente a gente tem condições de fazer uma coisa diferente e bacana. E aí foi um construir conjunto, né? O Gabi, que como ele está nessa situação, ele teve todo aquele olhar técnico de poder nos auxiliar. Para nós foi muito legal, porque foi um aprendizado muito grande em poder trazer essa experiência num evento em que tu tinhas não um ou dois deficientes, tu tinha um dia completo, com muitas pessoas, com uma diversidade de deficiências, né? E tu poder adaptar um espaço de convívio de natureza, onde normalmente as pessoas teriam receio de estarem interagindo da condição em que elas estavam e demonstrar para elas que elas devem estarem ali, que isso é extremamente bacana. Foi uma coisa muito gratificante e emocionante tu trazer essa ideia da socialização da vida ao ar livre para o deficiente físico. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar. Mas te vejo e sinto. Então são muitas entidades que participaram na construção desse evento, né? Para ver que dá certo, a gente pode replicar, a gente pode ampliar, pode sensibilizar uma comunidade, para a gente poder transformar não só um dia, como eu falei antes, transformar uma cidade para um olhar que a gente possa socializar essa vida, a vida dos ambientes para todos, né? Se alguém já lhe deu mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre a gente encontra alguém. Ele mudou, não impossível, porque ele tinha sempre certeza daquilo que ele queria e eu tenho absoluta certeza que ele alcançou os objetivos dele. Mas eu acho que o Gabriel, ele não tem a palavra impossível no vocabulário dele. E eu torço muito por ele, eu me emociono quando eu falo dele, meu. E foi um evento fantástico, assim, porque veio pessoas, né, da nossa região inteira, teve gente até que veio de Porto Alegre e outras localidades, e tiveram a oportunidade de experienciar um dia de atividades de aventuras, né, sem custo nenhum, podendo aproveitar toda aquela estrutura que o camping tinha de uma forma acessível.
E eu lembro que esse evento teve uma coisa que foi muito marcante para mim, que foi uma mãe de um menino de rolante. Ele tinha uma paralisia cerebral, assim, bem severa até. E ela veio conversar comigo no final e ela chegou muito emocionada, me abraçando e tal, dizendo que o filho dela tinha tirado de arco e flecha pela primeira vez. E ela ficou assim extremamente orgulhosa daquilo, porque ela nunca imaginou que o filho dela, com todas as limitações que ele tinha, que ele poderia fazer então esse tiro de arco e flecha. Eu acho que a gente tem que agregar, a gente não pode só pensar no eu. O que a gente pode levar para outras pessoas, para que outros tenham a oportunidade de vivenciar um dia. Né? A gente proporciona somente um dia de aventura, mas que eu tenho certeza que ficou marcado e vai ficar marcado por muitos anos na vida dessas pessoas. Uma coisa que acabou acarretando com o início da faculdade, ou a questão do bar, foi que eu precisava estar me deslocando mais vezes daqui de casa. E depois que eu sofri o acidente, me pareceu que essa possibilidade ficaria inviável. E fui até o Detran. Aí o Detran ele fez uma primeira avaliação comigo e me mandou para o Detran de Porto Alegre, onde tinha uma junta médica que me avaliaria. E eu lembro que a primeira pergunta do médico para mim foi: o que tu quer aqui? E aí eu respondi para ele: eu quero fazer minha carteira para voltar a dirigir. E eu lembro que os médicos meio que se olharam de canto de olho, do tipo assim, acho que não vai rolar. Eu acompanhei bem de perto, saía de casa, ia lá a Porto Alegre, ficava um dia inteiro em função para assinar, para fazer uma carteira. O médico olhava para ele, via que ele não tinha como apertar, aperta. Ele pegava o negócio na mão e só ficava segurando assim, olhando pro médico, eu não consigo apertar. Daí ele, então tá. Aí saía de lá já reprovado. A secretária me entrega um laudo e nesse laudo dizia que eu estava inapto para dirigir. Porque essa novela com o Detran levou 5 anos para ser concretizada. Só após 5 anos deu, e quase que toda vez, sei lá, a cada 3 meses eu ia lá no Detran, eu sempre ganhava o mesmo laudo, inapto. Então se aquietou enquanto não conseguiu. Foi uma coisa, uma batalha, né? Então até enfim conseguir tirar a habilitação. Até que um dia eu acho que, cansaram de me ver lá e acabaram me dando então a carteira, e aí a partir dali eu comecei, né, inclusive a ter essa legalidade para dirigir. Eu sei que aquele dia lá então deu tudo certo, foi aprovado na carteira. E dali, então, começou a voar as tranças sozinho por aí, né? Mas já estava dirigindo há muito tempo, tanto que eu brinco que o meu teste de direção foi uma viagem que a gente fez de Jeep lá para a Serra do Rio do Rastro, onde eu pude dirigir de carro e pensei para mim, se eu consigo dirigir aqui, eu dirijo em qualquer lugar. A história da natação foi uma história bem assim, um negócio que... Vamos nadar, Gabriel, vamos nadar. Aí eu levei ele ali na Physiocenter ali, e as meninas se cuidando dele do máximo, botaram uma boia aqui, uma boia lá no pé, uma na perna, um colete. Encheu ele de boia, né? Botou boia nas pernas, boia nos braços. Tá, daí ficou lá empurrando ele para um lado, para o outro. Aí ele chegou em casa, eu não gostei de brincar de saquinho de chá. Então, ele disse, água morna, e eu para um lado e para o outro parecia um saquinho de chá. Eu não quero. Ele ficou que nem uma rolha em cima da água, né? Ele odiou aquilo, cara. Ele me fuzilava com os olhos, né? Porque eu estava incentivando para ele nadar, né? Ele ficou furioso comigo. E lembro na oportunidade que ele começou com a Aninha na fisioterapia. E o Gabi estava todo equipado, cheio de colete, coisa arada, e a Aninha fazendo um trabalho de fisioterapia com ele. Depois disso a gente foi evoluindo. E aí eu comecei a atender ele na piscininha de casa mesmo. A gente eu fazendo a estabilização dele para trabalhos de hidro segmentados. E ele, então naquela oportunidade, foi para o Sara Kubitschek. E lá no Sara, ele entrou no Lago Paranoá. Aí foi lá que ele começou a nadar, né? Aí ele jogou ping-pong, tudo que tivesse esporte, basquete, bocha. Né? Então ele viu que ele podia continuar a vida de atleta dele, né?
que era o que ele queria. Até que um dia o professor me convidou para fazer uma aula de natação e eu fiquei até um pouco resistente àquela aula porque eu tinha tido uma experiência anterior aqui em Três Coroas, numa aula de hidroterapia, onde eu fui cheio de boia para a piscina e tal, e eu não gostei, não me senti à vontade, disse que não nadaria mais. E aí quando ele fez essa mesma proposta para mim nadar lá, a primeira coisa que eu imaginei é que ele ia me encher de boia, me jogar na piscina e tal, né? Tem deficientes, por exemplo, que não podem nadar porque as pernas não boiam, elas caem, daí aquilo fica pesado. O Gabriel, ele boiava. Aí lá no Saara, eles não botaram boia, eles botaram ele dentro da piscina e ele disse assim, mas eu não sei nadar, eu vou afundar. Daí o professor disse assim, tenta. Aí ele viu que, que ele boiava, que ele não afundava, né? E realmente, quando ele me colocou na água, eu comecei a flutuar muito bem, né? Eu brinco que parecia uma rolha dentro da água, né? E aí foi quando eu comecei a dar minhas primeiras braçadas e eu vi que a coisa rendia, que eu comecei a, né, ter uma habilidade boa na natação. Aí ele começou, e aí a partir dali começou a teimosia dele, né? Teimosia não, a garra pela natação, né? E um dia eu tô na beira do lago, e aí eu vejo umas pessoas nadando no lago e tal, e eu disse, cara, quero nadar nesse lago aí. E aí levei a proposta, então, para os professores da época de Educação Física do Saara, e a primeira resposta foi não, tetraplégico não nada no Lago Paranoá. E aí eu questionei, então, por que essa política de não nadar e tal, e eles falaram que, tipo assim, não pode, não tem como e tal, não sei o quê. Aí ele quis, aí disseram que tetraplégico nunca tinha nadado no lago. Ah, essa é uma palavra que o Gabriel adora, se tu disser, isso tu não consegue, pronto. Aí ele vai te mostrar que ele consegue. Comecei a bater na tecla com eles que eu queria nadar no lago e queria ser o primeiro tetraplégico a nadar no Lago Paranoá. E aí eu acho para eles meio que, não digo me estimular a fazer aquilo, meio que para tirar essa ideia da cabeça, então foi me proposto que eu teria que ir para a piscina e nadar 800 metros sem parar. Mas, como o desafio foi proposto, então para mim chegar nesse objetivo, eu precisava fazer esse desafio. E aí eu fui para a piscina e comecei a nadar, nadar. Aí o professor disse, bom, terminou o teu tempo, acabou, né, e tal. E eu, e aí, quantos metros eu fiz? Dele, tu não nadou 800. Eu disse, tá, quanto faltou? Ele disse, não, tu nadou 1.200. Aí eu disse, bom, então agora eu posso ir pro lago? Ele disse, pode. Ele nadou no lago e botou na cabeça que ia fazer natação. Voltou, se inscreveu ali na Physiocenter com a Carlinha. E quando ele voltou de lá, ele voltou todo animado. Vamos começar a nadar. Eu disse, vamos começar a nadar. Então aqui, nessa piscina da Physiocenter, foi o primeiro lugar que o Gabi começou a nadar, de fato. Bem, passou o tempo, aí teve umas provas em Porto Alegre e ele olhou na televisão. Aquelas provas da Caixa Econômica Federal, né? E ele olhou. E daí ele resolveu ir lá no negócio lá. E aí a primeira coisa que eu fiz foi convidar o meu irmão e eu disse, cara, vamos a Porto Alegre, eu quero lá olhar uma competição, ver como é que funciona e tal, quero tirar uma foto com o Clodoaldo, aquela coisa bem tietagem mesmo.
Ele então me convidou para nós ir a Porto Alegre olhar uma competição de natação com a equipe paralímpica lá, que ia estar todo mundo, era um dos circuitos da Caixa. Daí chegamos lá, como a maioria é cadeirante nessas competições. Era eu e ele de cadeirante ali também, não segurava o cara em nenhum lugar, sabe? Aonde nós queria passar, a gente tinha acesso. Daqui a pouco nós estávamos lá sentados na mesa com o Clodoaldo Silva, alguns outros lá, almoçando e ele fazendo pergunta, né? Como é que funciona? O que tem que fazer? Como é que vai? Aonde vai? Com quem eu falo? Estava eu e o meu irmão sentado na mesa com o Clodoaldo, almoçando com ele e tal, e eu ali enchendo os caras de perguntas, os caras querendo comer, e eu enchendo eles de perguntas. E lá pelas tantas, o Clodoaldo olha para mim e diz assim, cara, por que tu não vem nadar com a gente? E eu disse, olha, vontade eu tenho, mas eu treino na minha piscininha atrás de casa, treino com a professora lá na academia da cidade, é uma piscina menor, a piscina que vocês nadam é 50 metros, né? E aí ele disse, cara, tu é grande, quem sabe tu vem nadar com a gente. E assim ele foi correndo atrás até na outra competição ele já tinha tudo certo para ele fazer e entrar para competir. Fui ver como é que se fazia a inscrição para o campeonato e em novembro de 2006 eu fui participar da minha primeira competição. Eu lembro que eu cheguei lá e eu não tinha noção nenhuma de como funcionava as competições, a não ser o que eu já tinha observado pela TV, o que eu tinha perguntado para alguns atletas. E aí eu passei pela minha classificação funcional, onde me colocaram então na classe S2 da natação, né, para pessoas que têm um grau de deficiência um pouco mais grave. E vamos lá, vamos para a prova. Eu lembro assim até hoje, um grande amigo hoje falecido, Adriano Galvão, que foi por muitos anos meu concorrente. A gente estava indo para a piscina e eu do lado dele perguntando um monte de coisa. Cara, quando eu chegar na piscina eu faço assim e assado. E ele ali tentando se concentrar para a competição e eu enchendo ele de perguntas. E aí, me largaram na água, deram a largada e eu comecei a nadar. E para minha felicidade, quando eu terminei a minha primeira prova, eu terminei em 3º lugar. Então, ou seja, era a minha primeira competição e eu já estava entre os 3 melhores do Brasil. Na primeira prova ele já medalhou, né? No primeiro dia que ele foi lá, ele já medalhou, né? Nossa, ele se deslumbrou, né? Nossa, isso aí deu tudo que podia e já medalhou, né? E comecei, aí no outro dia teve mais 3 provas e eu ganhei, né, mais essas 3 provas e saí de lá com 4 medalhas de bronze. E, logicamente, voltei super eufórico, falando para todo mundo que o meu sonho de ser atleta iniciava naquele momento. E aí fui atrás, né, de treinadores e tudo mais. Aí conheci a Adriana Mitidieri, de Novo Hamburgo, que me acolheu prontamente, disse que eu poderia treinar com ela. E aí eu comecei a dividir os meus treinos entre a academia em Três Coroas, com a piscina, e mais 3 vezes por semana em Novo Hamburgo. Aí começou, aí nadava. Rapaz, imagina assim, às vezes dia gelado aqui. E ele ia no carro já pronto, fardadinho, de calção de banho, dentro do carro. Até Novo Hamburgo, tiravam ele do carro lá, ele nadava, eles botavam ele dentro do carro, ligavam o ar quente e vinha embora. E, né, de certa maneira foi melhorando, foi ganhando as provas, porque o Gabi já tinha um talento natural no esporte. Isso só foi desenvolvido com essas aulas. Isso foi muito legal, foi um momento muito especial. Já na minha segunda competição eu fui e já ganhei minha primeira medalha de ouro, fato que aconteceu inédito dentro da categoria, porque o Adriano ele nunca tinha perdido, né? Então, para mim aquilo foi extremamente positivo, porque mostrou que eu estava atingindo meus objetivos. E aí, como o Gabi foi vencendo as etapas do brasileiro, do circuito da Caixa, ele teve a oportunidade de disputar outras provas maiores, né? Pan-americano, sul-americano, algumas provas internacionais, inclusive, né? Que depois conseguiu o índice técnico, então, para a Olimpíada de 2008 em Pequim. O meu foco era ir para Pequim. Aí deu mais algumas competições e no final do ano, então, eu fui convocado, aí sim, para a minha primeira competição, junto com a seleção, que foi o primeiro meeting internacional que aconteceu também no Rio de Janeiro.
E lá eu tive a experiência de competir com uns atletas medalhistas em mundiais, medalhistas em Paralimpíada e tal. E o meu resultado foi muito bom. Eu competi em uma prova e ganhei minha primeira medalha de prata. E aí eu saí de lá, então, ainda mais motivado a treinar. Então eu comecei a organizar toda a minha rotina em cima da natação. Eu nadava todo dia, fazia musculação 3 vezes por semana, tinha fisioterapia. Então era tudo baseado em cima da natação, né, para atingir o meu grande objetivo, que seria participar das Paralimpíadas de Pequim. Mais ou menos em maio de 2008, eu fui convocado novamente pela seleção para que a gente fosse participar de 2 competições na Europa, onde eu faria minha classificação internacional. A primeira competição foi em Berlim, a segunda foi na República Tcheca. Quando eu cheguei na competição de Berlim, eu competi no que a gente chama classe aberta. Eu competi com todos os atletas que não tinham classificação. Então o resultado não foi bom, logicamente, porque eu estava competindo com gente amputada, gente que caminhava, gente que tinha uma lesão menor que a minha e tal, mas era só por uma questão de experiência. E aí quando a gente foi encaminhado para a competição em Chomotov, na República Tcheca, foi lá que eu fiz a minha classificação internacional e aí foi confirmado então que eu era um atleta de classe S2 e aquilo ali praticamente carimbou, pelos tempos e índices que eu tinha, o meu passaporte para Pequim, que graças a Deus aconteceu. Em julho de 2008 eu recebi a minha convocação e acabei sendo convocado para a Paralimpíada de Pequim. Aí nós fomos até a China, ficamos um mês em treinamento lá até ser direcionado a Pequim, né? Aí quando a gente chegou em Pequim, vai para a Vila Olímpica, aquela coisa toda, muito fantástico. E aí eu lembro que aconteceu uma situação assim, logo na chegada, assim, a gente foi fazer a nossa apresentação para a Vila, né? Eles chamavam toda a delegação fazia uma foto oficial, aquela coisa toda. E aí eu parei do lado do Clodoaldo, assim, o Clodoaldo ficou do meu lado. E aí a gente estava ali conversando, trocando uma ideia, daí ele deu a máquina dele para uma pessoa e disse assim, tira uma foto minha com o Feitem. E aí ele parou do meu lado e aí a gente tirou uma foto e eu já dei a minha máquina também, tira uma minha também. E aí eu olhei para ele assim, eu lembro que eu falei desse Clodoaldo, há um ano atrás eu estava te procurando para tirar foto, para te fazer uma tietagem e agora eu estou aqui contigo me pedindo para tirar foto comigo. A gente riu junto, aquela coisa toda e tal. E aí logo na sequência, assim, dia 7 de setembro foi a minha primeira prova em Pequim, eu nadei os 200 metros livre. E foi muito bom, assim, porque eu terminei a classificação em quarto, né, para a final, que seria à noite. Ainda estava descobrindo até que ponto o meu corpo consegue, né, atingir certo linear, onde é que era o meu limite e tudo mais. E fiquei muito contente, assim, porque já na minha primeira prova eu quebro o recorde sul-americano. E infelizmente, né, acabei que não consegui a medalha na Paralimpíada, mas nas 4 provas que eu competi em Pequim, eu consegui fazer 4 finais, tive o melhor colocação, um 5º lugar, quebrei 4 recordes brasileiros, 4 recordes sul-americanos. Então, para mim, foi uma coisa muito importante, né, esse resultado, essa participação de Pequim. Foi uma coisa assim que, como eu disse, eu sempre sonhei em ser um atleta olímpico, então hoje paralímpico. E isso foi uma coisa assim que eu não sei definir em palavras como foi participar das Paralimpíadas de Pequim, assim. Terminando Pequim, né, a vida tem que voltar ao normal, né, como todo atleta, tu tem que continuar treinando, tem que continuar te esforçando. E foi o que eu fiz. Depois que eu saí de Pequim, eu coloquei como meta que eu queria participar, pelo menos, das maiores competições que tinham dentro do cenário paralímpico, né? E já aconteceu, já em abril de 2009, já fui convocado para a Copa do Mundo da Inglaterra, né? Consegui ter alguns resultados bem positivos lá. Em dezembro de 2009, eu fui convocado para um Mundial, onde eu ganhei minha primeira medalha em Mundial, ganhei uma prata. Logo na sequência, já fui convocado de novo para o Pan-Americano, para outros mundiais. Então, consegui participar de várias competições internacionais, né, de uma grandeza muito importante, e conheci vários locais do mundo, conheci atletas, culturas. Isso para mim foi muito importante. O esporte ele me gerou uma coisa que eu não sei se eu conseguiria se não tivesse entrado no esporte. E lá nas Paralimpíadas de 2008, em Pequim, uma coisa que me chamou muita atenção e me deixou muito fascinado foi o pessoal andando de handbike. Porque ele disse, eu vou andar de bicicleta, como é que vai andar de bicicleta de 3 rodas, né?
E eu olhei aquilo e eu juro pra vocês que eu fiquei encantado. Eu olhei e tipo, cara, que massa andar de bike. Já gostava de andar de bike antes do meu acidente, aquela coisa toda. Então aquilo ali era uma coisa que, sabe quando tu olha para aquilo e diz assim, nossa, esse negócio te dá uma liberdade? Numa conversa um dia com o meu treinador e tal, e eu falei para ele, Bate, eu tô com muita vontade de comprar uma handbike. Né, para começar a treinar, para me ajudar um treino fora da água e tal. Ele disse, cara, eu acho tranquilo que tu consegue e eu acho que tu consegue ela de patrocínio. Ah, foi uma briga. Até que saiu essa tal da bicicleta, né? Até que ele arrumou um patrocínio. E aí fui lá, montei um projeto, tudo bonitinho, levei pro Cicobi. Né, muito bem recebido no Cicobi, apresentei o projeto deles. Uma semana depois, a resposta, só pode encomendar que tá paga. Buscou essa bicicleta nos Estados Unidos, buscaram a bicicleta, ele começou a treinar. E aí, como era um material importado, não tinha aqui no Brasil aquele material específico, aí eu fui até os Estados Unidos buscar ele, né? Então fui lá, né? Fiz uma viagem, eu e a minha mãe, busquei a handbike, trouxe para o Brasil, mas, como todo atleta, né, eu tinha pensado na handbike para ser um momento de treinamento, para complementar a natação, ser um momento de lazer, mas como um bom atleta, também eu gostaria de competir com a handbike. Então eu já comprei um modelo que eu poderia usar em competições. E assim foi, né? Adaptei ela nas minhas medidas, do jeito que foi, e cerca de 3 meses depois eu já fui para a minha primeira competição de handbike, que foi um campeonato brasileiro que aconteceu em Santa Catarina, e fiquei entre os 3 melhores do Brasil. E aí eu disse, opa, esse negócio aqui também dá para usar para competição. Mas o mais importante que a handbike me trouxe foi a oportunidade de fazer isso com as pessoas que eu gosto, com os meus amigos, né? E ela me proporcionou uma liberdade que a natação não me dá. No momento que eu entro na piscina, o que acontece do meu lado desaparece. Já na handbike, tudo que está acontecendo em volta eu consigo acompanhar. Então ela me deu uma oportunidade de fazer aquilo não só numa forma competitiva, mas também de uma forma muito lúdica. E aí, né, à medida que a gente foi andando de bike e tal, começou a aparecer alguns desafios. Vamos fazer 30 km. Vamos fazer 30 km. Daqui a pouco, vamos fazer 50. Levava eles, juntava a turma deles, amigos, outros atletas também de bike. Estava lá em São Francisco, largavam eles e eu ia de carro apoio, vão a Canela, de Canela a Gramado, de Gramado a Três Coroas, de bicicleta, né? Nossa, para os que vêm de fora, isso é um supra-sumo, né? De andar, descer essa serra aí de bicicleta, né? Então, assim, hoje eu digo que a bike é o meu grande xodó, assim, né? A natação, ela é minha profissão como atleta, e a bike, além de ser um atleta, ela também me proporciona tudo aquilo que eu sentia falta de andar de moto, tudo aquilo que eu sentia falta da liberdade, tudo aquilo que eu sentia falta de fazer uma atividade física com meus amigos. Hoje eu sinto, andando de bike com meus amigos, a mesma sensação que eu sentia quando eu jogava basquete com eles na quadrinha. Ele não desiste, ele é muito persistente naquilo que ele faz. E ele exige dele mesmo o melhor. Tanto como atleta, como psicólogo, como vereador, ele exige dele mesmo. Não precisa ninguém cobrar isso dele, ele cobra dele mesmo. É uma pessoa que, apesar das limitações dele, é uma pessoa muito positiva, honesto, correto, de bem com a vida, está sempre de bem com a vida. Ele não deixa se intimidar por pouca coisa, ele vai lá, ele corre atrás do que ele quer. Se ele quer uma coisa, ele vai atrás até ele conseguir. Então, assim, ele tem um sangue guerreiro e competitivo que é exemplo para muitos. Porque eu acho que a pessoa precisa sonhar, ter essa vontade, ter esse desejo de que as coisas vão acontecer. Mas ele não fica só no sonho, ele é muito batalhador, ele é muito ativo. Não, de jeito nenhum. Nunca diga pra ele isso aí é possível, cara. Ele vai fazer só para te provar que não. Então tem que cuidar com o que diz que não dá. Porque ele vai fazer e vai dizer, dá. E aí?
a cada dia a gente precisa melhorar um pouco mais. E é isso que eu tento. Eu acho que eu ganhei uma segunda chance. Eu estou aqui por um milagre. Era para mim ter morrido. Então eu considero essa segunda chance quase que mais especial quando eu tive a primeira oportunidade de vir para esse mundo. Se eu pudesse voltar no tempo e de repente encontrar aquele Gabriel lá de 2002, que estava deitado lá na cama da UTI, pensando nas dificuldades que ele encontraria e tal. Se eu pudesse voltar no tempo e dizer alguma coisa para ele, eu acho que diria, cara, vai que vai dar certo, tu tá no caminho. Tenho muito orgulho e agradeço de forma honrada pela confiança depositada em mim para ser o representante nesta Câmara de Vereadores. Acredito muito na frase: para quem tem o pensamento forte, o impossível é só uma questão de opinião. E é com esse pensamento que eu me dedicarei incansavelmente para dar o meu melhor dia a dia nesta casa, para ajudar o desenvolvimento da nossa cidade. Eu gostaria de fechar o discurso citando um poema que para mim é muito importante e eu acredito que ele faz a gente refletir muito sobre as nossas vidas. O poema é Invictus e diz o seguinte: dentro da noite que me rodeia, negra como um poço de lado a lado, eu agradeço aos deuses que existem por minha alma indomável. Nas garras cruéis das circunstâncias, eu não tremo ou me desespero. Sob os duros golpes da sorte, minha cabeça sangra, mas não se curva. Além deste lugar de raiva e choro, paira somente o horror da sombra, e ainda assim, a ameaça do tempo vai me encontrar e deve me achar destemido. Não importa se o portão é estreito, não importa o tamanho do castigo. Eu sou o senhor de meu destino, eu sou o capitão de minha alma. Nos definir é uma coisa muito difícil, então eu prefiro me definir através de uma música. Eu sou uma metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator já de chegar.
há um objetivo no instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator, vou te dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião.